Salve, salve, galera! Eu sou o professor Juliano Gordão e vamos dar continuidade ao assunto que a gente viu na última aula, que foi o processo da chegada dos portugueses aqui no Brasil, né? E agora a gente vai estar falando já dentro dos processos da administração da colônia, como que começa a acontecer os primeiros movimentos burocráticos no Brasil, ok? Então aqui a gente tem o processo da administração colonial. Como que se deu esse processo? A gente sabe, a gente viu na última aula que em 1500 Pedro Álvares Cabral ele chega ao Brasil apenas para, né, fincar a bandeira de Portugal aqui, para falar que aquele território era um território português e deu continuidade à sua viagem, né, às Índias, que era o principal objetivo. 30 anos depois, vai chegar um carinha chamado Martim Afonso de Souza. Ele sim vai vir com o processo já a mando do governo português, obviamente, já para começar a explorar o território. Alguns anos disso, houveram algumas embarcações que vieram para analisar o que teria de bom aqui no Brasil. Foi encontrado o pau-brasil e, obviamente, que alguns anos depois esses processos burocráticos administrativos, visando lucro, Portugal para com o que hoje é o Brasil, veio sob o comando de Martim Afonso de Souza. Junto com ele vieram padres, junto com ele vieram escrivões, vieram relatores, redatores, falando sobre todo o processo da viagem, como que era, como que ia ser dentro disso aqui. Então, Martim Afonso de Souza, é ele que vai trazer as primeiras mudas de cana-de-açúcar para o Brasil, dentro de um processo que Portugal já explorava em algumas ilhas do Atlântico, a cana-de-açúcar, sabendo de um processo que ele tinha, sabendo que o açúcar era um produto muito bem quisto na Europa e muito caro, inclusive. Então, Martim Afonso de Souza ele traz as primeiras. Em 1532 vão ser fundadas as primeiras vilas no Brasil, que é a vila de São Vicente e a vila de Santo André. Tá? Essas vilas, elas obviamente foram fundadas ali onde existe até hoje, né? No litoral paulista e a outra um pouco mais adentro. Então, o território era muito grande, o processo administrativo do Brasil começa ali, na região de São Paulo, e pelo território ter uma expansão muito grande, não tinha como ser administrado por uma pessoa só. Obviamente, na época não existiam tecnologias para que isso fosse monitorado, obviamente. Então, vai acontecer uma divisão territorial aqui no Brasil inicialmente. E essa divisão territorial ficou conhecida como capitanias hereditárias. O que eram essas capitanias? Eram o quê? 15 faixas de terra, né? Onde 12 pessoas, conhecidas como donatários, receberam o compromisso de administrar essas faixas de terra. O objetivo era o quê? Eles povoarem e fazer com que as terras produzissem, obviamente visando lucro para Portugal. Então, esses 12 donatários, eles tinham esse objetivo. Eles recebiam essas terras através de uma carta de doação, onde o governo português liberava essas terras para essas pessoas, não é? E nessa carta falava-se, obviamente, que as terras continuavam sendo de Portugal. Eles tinham apenas o domínio sobre elas hereditariamente, por isso, capitanias hereditárias, se o pai morresse, obviamente, o filho assumiria essas terras. Então, através da carta de doação, essas pessoas tinham esse documento que provavam que elas seriam proprietárias dessas terras. E também tinha o direito foral, que era o quê? Fazer desenvolver essas terras. Eles tinham como compromisso, como obrigação, povoar, desenvolver economicamente através de plantação, através de extração de minérios, enfim, como fosse possível. Obviamente que só duas vão dar certo, como a gente sabe na história, Pernambuco, lá no Nordeste, e a de São Vicente, dentro de um processo aqui mais ao Sudeste. Então, essas duas foram as únicas das 15 capitanias hereditárias que deram certo. Visando esse processo administrativo que nós estamos observando aqui, que não está dando certo, o governo português vai tentar, em 1548, criar um governo geral. Ou seja, mandar para o Brasil uma pessoa para tentar administrar todo esse território. Então, ou seja, centralização do poder na mão de uma só pessoa. Essa pessoa foi Tomé de Souza, escolhido para ser o primeiro governador-geral do Brasil, que vai ficar entre 1549 e 1550.
1553. Ele vai focar todo o processo administrativo do país na cidade de Salvador, que está dentro da capitania de Pernambuco, no período, né? Então, Salvador, a partir desse momento, se torna a primeira capital administrativa do território. E, tanto nas cidades litorâneas quanto nas cidades do interior, vão ser criadas as câmaras municipais, que vão ser para uma ajuda administrativa junto a Tomé de Souza. Obviamente, quem eram essas pessoas que administrariam essas câmaras eram quem? Membros da elite. Obviamente que não era qualquer pessoa, era a elite era a elite colonial, a aristocracia local, donos de grandes propriedades de terra, donos de escravos, os grandes latifundiários da época são as pessoas que vão administrar essas câmaras municipais juntamente com Tomé de Souza, que é hoje, no caso aqui para a época, o primeiro governador-geral do Brasil. Então, só para a gente fazer uma recapitulação rápida aqui, a administração colonial começa a partir de 1530, Martim Afonso de Souza, primeiras mudas de cana-de-açúcar para o Brasil. São fundadas as duas primeiras vilas aqui no território. Vai haver uma divisão territorial, que foi conhecida como as capitanias hereditárias, que não vão dar certo, tá? Isso que vocês não podem esquecer. As capitanias não deram certo. Apenas duas deram certo, que é a de Pernambuco e a capitania de São Vicente. Então, em 1548, o governo português, vendo o fracasso das capitanias hereditárias, vai criar o governo geral, centralizando o poder na mão de uma pessoa só. No caso, no período, nessa época, foi Tomé de Souza, que vai fazer da cidade de Salvador o centro administrativo da colônia e vai criar as câmaras municipais administradas por uma elite aristocrática, uma elite latifundiária, para ajudá-lo na administração de todo esse processo, de todo esse início da colonização do Brasil. Beleza? Então, eu fico por aqui e até a próxima. Beijo do Gordão e até lá.